Marina Colasanti, Fragatas para Terras Distantes. Capítulo Erros e Acertos de uma Mãe Contaminada, páginas 25 a 34. A carta convite da Fundação Raton de Biblioteca me deu duas escolhas: falar de teoria ou de experiência pessoal. Sempre que me abre essa porta, deixo a teoria para os teóricos e corro para a experiência pessoal, que depois, eventualmente, encharco de teoria, mas sob disfarce. E a experiência de que me foi oferecido falar é a de mãe de família. Devo explicitar que, em questões de leitura, nunca fui uma mãe pura. Sempre fui uma mãe contaminada, ou seja, sempre fui mãe e escritora ao mesmo tempo. Sempre tive com os livros uma relação de voltagem muito superior à das outras mães. E como mãe de alta voltagem, é certo que cometi inúmeros erros. Nem haveria de querer desmentir Freud, que tão generosamente atribui a nós mães infindável capacidade de errar. Comecei errando muito antes do parto, antes mesmo da gravidez, ao achar que a possibilidade de ter filhos que não gostassem de ler era tão remota quanto a de gerar meninos japoneses, sem ter casado com um japonês. Tinha uma espécie de certeza entranhada de que o amor pela leitura está gravado em nosso DNA e que passaria para meus filhos, inapelavelmente, junto com a cor dos olhos e cabelos. Eu não precisava me preocupar. Fundamentava essa certeza na minha própria vivência infantil. Alfabetizada muito cedo, por volta dos 5 anos, não tenho memória anterior à presença de livros. Até onde consigo lembrar, há livros em alguma parte. Os livros sempre foram meu melhor brinquedo, meu e do meu único irmão, e não me lembro de nenhuma pressão familiar explícita para o exercício da leitura. O fato de me municiarem constantemente de livros não foi vivido por mim como uma pressão, mas como a mais pura expressão da generosidade. E a paixão por eles me parecia um fenômeno natural. Ramificava-se meu erro ao confundir minha infância com aquela que seria a infância dos meus filhos. Esse erro, que já por si era considerável, foi adubado com o nascimento da minha primeira filha. O médico a puxou para a vida, não pelos pés, como costuma acontecer, mas pelo livro que ela vinha lendo e que se recusava a abandonar. Em vez de me dizer se era menino ou menina, anunciou: "É leitora". Eu achei normalíssimo. Quando a trouxe da maternidade para casa, ela já encontrou no quarto uma estante muito maior que o armário. Afinal, as roupas se renovam, são jogadas fora quando ficam pequenas ou gastas, mas os livros, todos, se conservam e só fazem multiplicar-se. Na estante, demonstrando essa teoria, já estavam livros que haviam sido meus quando pequena e que ela leria quando crescesse. Nem sequer me preocupei com o fato de que eram em italiano. Aqui eu tenho que fazer um parêntese, que demonstra mais claramente a extensão dos meus equívocos. Embora tendo nascido na África, sou italiana e fui criada na Itália, em uma família italiana até os 10 anos. Toda a minha relação de base com a leitura está, portanto, ancorada em uma cultura na qual o livro desempenha um papel de destaque e ler é uma forma de valorização social. Já minhas filhas são brasileiras, nascidas e criadas num país em que o papel do livro não é nem de longe o mesmo. Lembro que, quando eram meninas, eu costumava comprar livros para dar de presente nos aniversários das amiguinhas. Acabei passando pelo mesmo constrangimento vivido por outras mães leitoras. Um dia elas me pediram para parar com isso, que eu comprasse brinquedos, pois seus presentes eram sempre mal recebidos. Eu simplesmente ignorei essa diferença fundamental. A primeira filha cresceu lendo, enquanto eu escrevia, enquanto eu fazia traduções, enquanto eu revia meus textos para a imprensa. Cresceu embalada pelo bater da minha máquina. Ainda estávamos na era pré-computador, ganhando livros e vendo os livros se acumularem pela casa. Tudo continuava me parecendo muito natural. E nasceu a segunda filha. Aí as coisas começaram a não dar certo. Como a primeira, a segunda também foi recebida em seu quarto verde alface por uma bela estante com livros.
livros cuja quantidade foi aumentando antes mesmo de ela aprender a ler, mas que, à diferença da primeira, não pareciam atraí-la minimamente. Aos poucos comecei a desconfiar de que tinha tido uma filha japonesa. Ela não era como eu, nem como o pai, o poeta Afonso Romano de Santana. Nossos genes juntos não tinham tido o menor poder. Temerosos, nos perguntávamos o que era pior, se desacreditar das teorias da hereditariedade de Mendel ou aceitar que o amor pelos livros não se inscreve no DNA. A coisa foi ficando mais evidente com o passar do tempo. A menina recusava-se a ler, de nada adiantava dar-lhe livros, muito menos levá-la a livrarias para que escolhesse o que mais lhe apetecia. De nada adiantava a irmã mais velha tentar aliciá-la com descrições saborosas de suas aventuras livreiras. Inútil o esforço do colégio, inútil a escolha de um colégio progressista, inútil, completamente inútil, a visão dos pais, sempre às voltas com livros, ou da casa onde os livros iam ocupando todos os espaços. Nenhuma das teorias de que eu tinha conhecimento funcionava com ela, e a prática muito menos. Afonso e eu chorávamos pelos cantos, e ela, tripudiando do nosso sofrer e afirmando sua posição, lançou um dia a frase bufetada: "Nessa família não preciso ler, vocês já estão cobrindo a minha cota." Nessa altura, quase errei mais uma vez, acreditando que o mal fosse definitivo. Salvou-me o amor de mãe, com sua infinita capacidade de esperança na recuperação dos filhos. E, de fato, minha filha adoeceu. Pegou uma hepatite capaz de arrasar exército napoleônico. Ficou de cama 6 meses. E no meio desses 6 tediosos meses, como São Francisco com suas febres, ela teve a revelação. Estava então com 15 anos. A revelação se deu com o livro Eu, Cristiane F., drogada e prostituída, que nem sei mais como chegou às suas mãos. Leu e releu em seguida quatro vezes. E assim como a irmã havia saído do útero agarrada a um livro, assim ela emergiu da doença, abraçada a toda a biblioteca da casa. Leitora tardia queria aplacar a fome atrasada. Essa filha, portanto, pulou de pés juntos nas narrativas orais, através das quais, na primeira infância, eu tentava fazer com que reis e dragões a conduzissem à leitura para o mundo da droga e da prostituição juvenil de Cristiane F. Então parei, tentando analisar o que havia acontecido. Revi o erro da superposição da minha infância dela. Eu fui criança durante a guerra. Meu pai, por questões de trabalho, era constantemente transferido. Moramos em hotéis, em casas por pouco tempo alugadas. Somente durante 1 ano, meu irmão e eu frequentamos colégio regular. Os amigos que eventualmente fizéssemos eram deixados para trás a cada nova mudança. Nem era possível, nos deslocamentos dificultados pelo recrudescer da guerra, levar brinquedos. Mas alguns livros sempre cabiam nas malas e outros eram comprados ao chegar. E através dos livros, podíamos recriar todo um universo de companhia e jogos. Ler era para nós, muito antes que se tornasse slogan de cinema, a melhor diversão. Minha filha, ocupemos-nos aqui da que não nasceu leitora. Foi criada em Ipanema, numa cidade que parecia um eterno playground. Na era da televisão, cheia de amigos, praias, programas. Em um colégio animado, inteligente, com atividades paralelas. É provável que não visse os livros como fonte de prazer, mas como algo que tomaria o tempo de um prazer mais imediato, ou pelo menos mais evidente. Talvez deva bater no peito, vendo-nos a mim e ao pai sempre às voltas com os livros, como trabalho, e não partilhando o prazer silencioso e egoísta que se sente no ato de escrever, pode ter introjetado a sinistra imagem do livro como um dever. Bato de novo. É provável que uma certa, constante, embora jocosa, insistência nossa para que lesse reforçasse essa imagem. E podemos até especular se o fato de ser na família a única que não lia não era usado por ela como uma forma distintiva. É evidente, porém, que o pouco que havia lido na infância não havia conseguido lhe transmitir a sensação de que os livros contêm coisas importantes e prazerosas. Até hoje tento entender por quê. Tinha à sua disposição desde o início vasta escolha.
Entre o que lhe era oferecido estava, sem sombra de dúvida, o melhor. Podia pegar um livro, começar, e se não achasse interessante, trocá-lo na mesma hora por outro e por outro ainda, até achar o que lhe agradasse, sem qualquer tipo de problema. Como observações da nossa parte, ou até mesmo restrições econômicas. Não estava nessa calçada limitada à temível faixa etária, pois dispunha de livros para todas as idades, uma vez que a irmã leitora é 6 anos mais velha. Nem estava presa às escolhas da irmã, já que, como autores e jornalistas, meu marido e eu constantemente recebíamos livros das editoras. O fato inegável é que, apesar disso tudo, nenhum livro aderiu nela, até Christiane F. Como autora de livros para crianças e jovens, me detive atentamente nesse livro. O que ele tem de tão atraente? A primeira resposta que me ocorre é a realidade. Uma realidade negra, uma realidade de abismo, medo e fascinação. Quando minha filha era pequena e eu lhe contava as histórias de Chapeuzinho Vermelho, percebi que todas as vezes os olhos dela brilhavam mais intensamente quando entrava em cena o lobo. Tive certeza, então, de que Chapeuzinho não é a personagem predominante. Ela é até inocente, boba demais. A grande personagem é o lobo, e as crianças gostam que Chapeuzinho seja devorada para reafirmar a força e esperteza da fera. Eu, Christiane F., é um livro de lobos. Mas Christiane não é uma Chapeuzinho inocente, nem muito menos boba, que cai na cama do lobo acreditando estar se deitando com a avó. Christiane sabe muito bem que cocaína é cocaína, que heroína é heroína, e o que essas drogas fazem no organismo. Ela vai em busca do lobo justamente porque ele é o lobo e o lobo seduz. E indo ao encontro do lobo, Christiane se torna o lobo de si mesma. Christiane F. tem mais 2 poderosos elementos de aderência. Um é o fato de não ser narrado por terceiros. A narradora é ela, a Mowgli, a menina loba, e é através dos seus olhos amarelos que vemos a selva dos banheiros públicos de Berlim, das estações, dos pontos de encontros dos drogados, das camas e apartamentos partilhados na grande viagem coletiva. O outro é o fato de ser uma autobiografia. O que está sendo narrado, as fugas e recaídas de Christiane na calçada entre ela e o seu lobo, não tem apenas aparência de vida, é a vida real transcrita. Esse livro lançou âncora na alma de minha filha, abrindo-lhe o caminho para a leitura, porque era o livro certo, no momento certo. Ele a pegou em um ponto de virada na vida, em que ela se preparava para deixar a adolescência e entrar na juventude. E que tão confusas e embaralhadas são essas fronteiras. Ele a pegou entediada e talvez até deprimida em uma situação em que as distrações externas se encontravam forçosamente reduzidas. E a lançou em um universo de intensidade infinitamente superior ao que ela poderia viver naquela época, mesmo sem qualquer hepatite. Ele abriu para ela, de par em par, o mundo das drogas, que, como acontece com qualquer jovem em nossa sociedade, acenava para ela no cotidiano. Sem que ela se desse exatamente conta, o livro lhe permitiu experimentar as drogas, conhecer o breve êxtase e os suores, as crises de abstinência, a prostituição. Lhe permitiu ir até o lobo de maneira fantasmática, saciando a curiosidade e domando a atração, sem necessidade de transformar-se em seu próprio lobo e estender o braço para um pico ou em um banheiro qualquer. Ela foi e voltou sem riscos, e quando deu conta de si, tinha aprendido a viajar. Poderia ter aprendido antes, com os contos de fada, com o Pequeno Príncipe ou com Emília, como eu e o pai dela tanto desejamos e como tentamos tantas vezes propiciar. Mas isso não aconteceu. Pode ser que a metáfora de que eu, como autora, tanto gosto, não fosse a linguagem mais apropriada para ela naquele momento. Ou pode ser que, na época em que a metáfora a teria fisgado, sua libido se encontrasse ocupada em outro território. Parece-me importante dizer que a entrada na leitura através da porta da realidade não a afastou da ficção. Apenas para ela a ficção veio depois. É provável que o livro certo tenha passado por ela várias vezes em momentos que não eram o momento certo. E podemos acreditar que, em momentos certos, os livros que lhe caíram nas mãos não foram os de que ela precisava.
Olhando para o passado, apesar dos equívocos, não vejo nada que eu devesse ter feito para encaminhá-lo à leitura que não tenha feito, nem nada que eu tenha feito e não devesse. Olhando para o presente, em que os livros se acumulam no quarto dessa filha como já se acumulavam no da outra, não posso sequer dizer que toda a nossa teoria, minha e do meu marido, e toda a nossa prática não deram certo. Posso apenas humildemente dizer que deram certo a seu modo e seu tempo, independente de nossa insistência e da nossa expectativa, e que tudo se somou e fez sentido no momento em que um livro lhe demonstrou que o que ela estava lendo em suas páginas não eram caracteres, era a vida.